Gênesis capítulo de número 12, quem achou, diga amém. Perdão, é capítulo 11, nós vamos ler a partir dos versos 26 em diante, e aí sim, vamos entrar no verso 1 do capítulo 12. Gênesis 11, versos 26, entrando, rompendo aí até o primeiro versículo do capítulo 12. Diz assim o texto sagrado: Viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e a Harã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Complete aí para mim, por favor. Para ir à terra de? Canaã. Para ir à terra de? Canaã. Mas quando chegaram em Harã, completa aí para mim, por favor, novamente. Quando chegaram em? Harã. Habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Responde para mim, gente, aonde morreu Terá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Diga amém por essa palavra. Amém. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Coloque diante de Deus uma súplica pessoal aí agora. Peça ao Senhor que fale contigo. Peça ao Senhor que fale com você agora, de modo específico, direto, de modo que não reste mais nenhuma dúvida de que a voz de Deus hoje se manifestou pela sua palavra para responder questões suas. E até as questões que não aprouve a Deus ainda lhe trazer resposta, que Ele traga a paz que você precisa, para esperar o momento certo dEle falar. Peça isso agora. Você que está nos acompanhando agora pela internet, pelo canal da igreja, faça isso agora, onde quer que você esteja, dedique alguns segundos de olhos fechados, estabeleça uma conexão direta com o Senhor agora e peça ao Senhor que passe em revista o seu coração, a sua alma, a sua mente. Faça isso agora. Aproveite, ouça a minha voz, aproveite isso. Desfrute dessa oportunidade, não fique de olho aberto, não dê vazão agora à síndrome do pensamento acelerado, não deixe nada capturar o seu pensamento, estabeleça uma conexão agora mais estreita com o Senhor, mais de tudo que você já estabeleceu até agora, e comece a pedir: Senhor, fala comigo, Senhor, a tua serva é de carne e osso como eu, é barro, mas está ali pela tua instrumentabilidade, e a tua graça é abundante. Então usa como canal, manifesta a tua palavra, faça isso, suplique isso agora. Pai, no nome de Jesus, eu também levanto a minha voz em oração agora e peço ao Senhor que todo o restante dessa noite, desse culto tão glorioso que estamos te oferecendo aqui, seja também um culto onde o Senhor venha nos responder pelo poder da tua palavra, que nenhum coração aqui saia duvidoso, que ninguém que está em casa fique confuso, mas pelo contrário, que pelo poder e autoridade da tua verdade que liberta, que transforma, que ninguém aqui saia cocheando em dois pensamentos, mas que decisões sejam tomadas, decisões assertivas, que o teu nome seja glorificado, o coração que estava inquieto possa alcançar paz, a pessoa que entrou aqui ou está em casa se sentindo pesado pela manifestação de encantamentos, de palavras ao contrário, eu te peço, manifesta a tua palavra, porque a tua palavra sim tem poder para no nome de Jesus
Jesus, destruir toda a força do mal. Vai quebrando cadeias, nos dá um norte, uma direção, um rumo. Aponta o caminho para o teu povo que esta semana ainda precisa tomar decisões e não quer, Senhor, tomar nenhuma decisão do coração, não quer tomar nenhuma decisão duvidando. Então toma a mente, toma o coração, passa em revista quem está em casa, quem está na folga do trabalho, quem está no intervalo da faculdade agora e está disponível para ouvir a tua voz. Cativa esse coração, trabalha na mente gerando entendimento. Espírito Santo, eu conto com a tua cooperação e com a tua ajuda nesta noite. Glorifica, glorifica, glorifica tão somente o teu nome, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, amém, aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ora macai de remai, delebre comando remaia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você libere, por favor, em direção à pessoa que está ao seu lado, uma palavra profética que determina o rumo que Deus me confiou como verdade para essa noite, ok? Com a boquinha dentro da máscara, do jeito que você está. No 3, faça a sua voz reverberar a autoridade que há na palavra profética. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado: sua dor não te parará, ok? Sua dor não vai te parar. Assim está conjugado melhor. No 3, sua dor não vai te parar. É 1, é 2, é 3. Diga isso. Fala para o outro vizinho, vai. Não vai, você não ficará paralisado pelo que te aconteceu. Não vai. Oh, o Senhor está falando com gente que está em casa, no trabalho agora. Sua dor não vai te paralisar. Não vai. Não vai. Talvez ela tenha te freado. E isso é diferente, irmãos, de ser completamente paralisado. As pessoas falam muito sobre acelerar, sobre correr, sobre ganhar velocidade. Porque é muito bom, né? Você ter uma linha reta. Quem aqui gosta de dirigir e tem a oportunidade de estar numa estrada boa e perfeita, não é só um nível de adrenalina, tem também um nível de prazer, você poder colocar o carro em um nível de velocidade que te gera realização, né? Com segurança, sem buraco, sem quebra-mola, sem placa, sem pardal. Imagine uma pista tremenda, uma Ferrari na sua mão, oh meu Deus. Sentado do teu lado só o anjo do livramento, né? A gente vai embora. Então, a maioria das mensagens que a gente ouve, seja na casa de Deus ou sejam até palavras e palestras motivacionais, é bom, a gente fica feliz quando vê alguém nos dando ânimo para acelerar, para correr, para avançar, né? Mas o que a gente precisa entender é exemplo do que eu coloquei até aqui agora, falando sobre o carro. O que faz de verdade um carro não é só a possibilidade que ele te dá de acelerar. Pare para pensar que você está com uma máquina na mão incrível agora, um carro extraordinário que pode atingir, sei lá, 100, 150 quilômetros em poucos segundos, né? Pense num motor aí cheio de cavalos, né? Não sei como é que fala, antigamente falava assim, né? É assim, né? Pois então, imagine isso, porém, imagine que esse carro não tem freio. Assim é a vida. Você não pode gostar só da velocidade. Só aqui quem já precisou do freio sabe da importância do freio. Então, às vezes, a gente vê gente acelerando e quando a gente freia, a gente pensa que acabou e começa a se sentir o tempo todo atrasado em relação a todo mundo. Por exemplo, existem lugares específicos, lugares estratégicos,
que para você entrar, na minha época de autoescola, a gente tinha que treinar bastante a baliza, porque ela era praticamente onde todo mundo reprovava no dia da aula. Então, tinham muitas estratégias, e o que você mais trabalha na baliza é ré e freio. E são coisas que, quando a gente usa exemplo da vida, as pessoas não querem utilizar. As pessoas, por exemplo, acham que andar de ré é sempre andar para trás, só que ré também é uma direção. Você quer ver um exemplo interessante sobre isso? Quando Agar falhou, Agar, a serva de Abraão e Sara, e ela começou a ficar rompante por causa da gravidez, que foi autorizada por Sara e Abraão, mas obviamente ela não estava preparada para lidar com aquilo. Um dia, então, ela sai errante pelo deserto. Isso significa sem destino, sem rumo, sem direção, carregando no seu ventre uma semente de Abraão, e por causa disso sendo supervisionada pelo olhar do próprio Deus, que envia um anjo e encontra com ela no deserto de Sur, aonde ele vai orientá-la que se ela quiser continuar seguindo com a vida dela, a direção que o anjo dá para ela é para voltar. Agora, olha que interessante. Sur significa muro, então esse é o mais longe que Agar conseguiu chegar no dia que fugiu. Qual foi o mais longe, Camila? O mais longe que ela conseguiu chegar foi no deserto do muro, porque sem direção, os lugares mais longes que a gente pensa que pode chegar, na verdade nos limitam. A gente não consegue a partir daquele ponto ir para lugar mais nenhum. E o anjo vai chegar ali para dar uma direção para quem outrora estava andando errante. Ela pensa que vai morrer, então ela vê o anjo do Senhor e ela diz: eu rói, eu vi o Deus que me vê. Ele dá água para ela, ela fica de pé e então ele vai dar para ela uma direção. Completa aí, por favor, gente. Ele vai dar para ela uma direção. Só que a direção que ele dá é contrária ao tipo de caminho que ela desejava seguir. Até porque na casa de Abraão e Sara, o texto diz que Sara maltratava Agar. Então o anjo chega agora para Agar no deserto e diz para ela: volta pelo caminho que tu vieste. E te humilha debaixo da mão da tua senhora. Então ela está tendo que voltar para um lugar que não deixa ela confortável depois de ter fugido de lá. Parece tudo contrário, mas foi a direção que o céu deu para ela. Então, se Agar fica envolvida só no orgulho de querer seguir, se Agar fica envolvida só no ego de não querer mais se sentir atrasado em relação a ninguém, ela não ia passar no deserto do muro aqui, ó, ia viver, ó, dando com a cara no muro. É por isso que tem ministério que só dá com a cara no muro, palavra que só bate no muro, vida que só vive no muro. É gente que tem tudo para crescer, mas está limitado. E às vezes você não entende por quê. Sabe qual é às vezes o motivo? É porque aconteceu algo e a direção de Deus foi volta. Só que o que a gente tem que entender é que quando é Deus que diz volta, até voltar é como se andasse para frente. Até a direção da ré de Deus atende um caminho, um propósito e uma finalidade. Então veja, para a vida de Agar seguir, ela teve que voltar. É por isso que o carro, como exemplo aqui do que estamos falando, mesmo sendo utilizado para que possamos avançar em altas velocidades, ele se torna uma máquina de morte se não tiver freio. Se não tiver uma marcha que tenha força para fazer andar para trás. Meu pai era mecânico. Sabe qual é a marcha mais forte? Qual é a marcha mais forte? É a ré, não é a primeira, é a ré. Tanto que eu vi já carro velho, para poder conseguir subir o morro, ter que subir de ré, porque tem mais tração. E isso por quê? Porque voltar nunca é fácil. Voltar é muito difícil. E Camila, por que você está falando isso? Porque é impossível que você tenha uma vida que só ande em alta velocidade. O problema é que por mais prazer que a gente tenha em querer seguir e jamais se sentir atrasado em relação a ninguém, de vez em quando acontecerão subidas íngremes que vão te fazer voltar. De vez em quando haverão situações difíceis que te obrigarão a apertar o freio e ver gente passar e você ficar. E normalmente as coisas que nos obrigam a fazer isso, e agora eu não estou falando mais do carro, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da sua vida. Normalmente as coisas que são fortes o suficiente para nos machucar ao ponto de termos que usar o freio ou a marcha ré, sempre são coisas que nos ferem, coisas que estão doendo, coisas que não significam um braço quebrado, mas uma alma confusa.
Coisas que nem sempre têm a ver com o dinheiro que eu não tenho no bolso, mas com a direção que eu não tenho para usar o pouco que eu tenho. Quando eu não sei para onde eu vou, eu paro. Quando está doendo muito e eu não sei o que fazer, eu paro. E é nesse momento que a gente para, que a gente tem a impressão que na verdade não haverá direção nenhuma e que não há nada que possamos fazer, mas numa atmosfera profética, irmãos, e eu estou falando isso aqui guardada debaixo do temor do Senhor, estou sentindo muito a presença do Senhor hoje aqui, e Ele está dizendo para quem veio a este culto e para quem está agora em casa, não de pipoca na mão e pijama no corpo, até de pijama, mas está prestando atenção. Deus está indo ao encontro de pessoas hoje aqui, através da sua palavra para dizer, tua dor te freou, mas não vai te parar. Você não ficará paralisado a vida toda nesse trauma. Você não ficará paralisado a vida toda nessa dor. Eu vou repetir porque algumas pessoas ainda não entenderam que aquilo que está manando do altar é palavra de autoridade profética, respaldada pela palavra de Deus. Você não ficará paralisado na área da sua dor. Você não vai habitar a vida toda na memória da sua dor. Eu sei que tem gente aqui que não tem problema de se movimentar do lado de fora. Anda de ônibus, anda de supervia, anda de metrô, anda de trem, anda a pé, anda de carro, sai de casa, faz o que tiver que fazer, mas na área de dentro está paralisado. E Deus está dizendo, porque a geografia que te parou não foi Posse, não foi Nova Iguaçu. A geografia que te parou está na tua mente. E o Senhor está dizendo, eu vou te mostrar na tua mente, eu vou te provar nas tuas emoções que você não vai ficar paralisado na área que te feriu. Você vai andar. Você vai andar. O contexto da história que nós acabamos de fazer menção, a gente vai ver Deus provando essa realidade, ou seja, tornando o que nós estamos aqui profetizando real na vida de Abrão. Você desculpa se ao longo da mensagem eu falar o tempo todo Abraão, mas é porque você sabe, desde que Deus trocou o nome dele, essa se tornou a popularidade do seu nome. Mas aqui é ainda antes do encontro dele com a voz do Senhor. Então ele era Abrão, já casado com Sarai, que também não era Sara, era Sarai. E o texto conta que Abraão era um dos seus 3 irmãos, que seu pai Terá teve. Então, só para a gente entender, porque de vez em quando na genealogia, quando a gente lê o filho do fulano, do ciclano, do beltrano, tem hora que a gente acha que não está entendendo mais nada, mas dá para entender. Terá era pai de Abraão. Então, vamos lá, qual era o nome do pai de Abraão? Terá. Terá teve 3 filhos. O primeiro, Abraão, que é o Abrão. O segundo, Naor. E o terceiro, caçula, chamava-se Arã. Então, vamos lá, quantos filhos Terá teve? Quem lembra o nome dos 3? Perfeito. O texto diz que Arã, justamente o caçula, o mais novo, porém, extremamente frutífero, porque o primeiro a gerar filho não foi o do meio e nem o primogênito, mas o caçula chamado Arã, que gerou então a Ló, que é neto de Terá e por então sobrinho de Abraão, aquele Ló. Mas agora você vai entender porque que porque que Ló é tão enxertado na convivência de Abraão. E por que é tão difícil trazer esse nível de separação entre eles dois? Porque, na verdade, Ló é o filho de Arã. E Arã é o caçula que o pai Terá perdeu enquanto ele ainda era vivo. E você sabe que numa ótica biológica e até emocional, é extremamente indevido que pais sepultem seus filhos. Não que seja prazeroso um filho sepultar um pai, mas pelo menos segue o cronograma lógico da vida. É natural com que filhos sepultem os pais, mas é extremamente traumático e aterrorizante, é impensável, é o tipo de dor que só quem passa pode transmitir com realidade, a dor que é um pai e uma mãe ter que sepultar o seu filho. E foi isso que aconteceu com Terá, pai de Abraão. Ele teve que sepultar o seu filho caçula. O texto não diz qual foi a área da sua morte, porque, irmãos, existem coisas que não importa como foram feitas, só importa que aconteceram.
E isso é o suficiente. Então, Arão, filho caçula, foi o que deu primeiro um filho à sua casa. Então, ele deu o primeiro neto a Terá, pai de Abraão. Depois de um tempo, então, ele morre e fica Ló, sobrinho de Abraão. Quando Arão morre, vamos lá, completa para mim, quem morreu? Quando Arão morre, Terá fica extremamente desgostoso. Ele fica, e qualquer pai aqui compreende a situação dele. Não é uma questão de ter muita força, pouca força ou muita resistência. É um golpe que a vida lhe deu e ninguém está preparado para viver esse tipo de golpe. Então, quando isso aconteceu, qual é a terra do seu nascimento? Ur dos Caldeus. É ali que todos habitam, é ali que a família está presente. Só que depois da morte de Arã, Terá não suporta. E ele precisa mudar a sua geografia. Porque o texto diz, terra do seu nascimento. Então ali eles não viveram apenas um tempo de aluguel. Ali eles não estiveram apenas um tempo de passagem. Mas ali nasceram os pais de Terá. Ali nasceu Terá. E ali nasceu também a sua geração e seus filhos. Ali nasceu o seu neto Ló. Então aonde ele olha, está ali a memória da sua dor. Para cada canto que ele observa, está ali uma lembrança que foi construída em conjunto e não isoladamente. E está extremamente difícil de administrar essa situação. Então, quando a sua geografia se torna a área da sua dor, não há nada de ilógico, é extremamente natural, compreensível e indicado. Saia dessa geografia. Mas você percebe que isso ajuda, mas não é o suficiente, porque não adianta eu sair da geografia da minha dor e levar a minha dor para onde eu estou indo. Então ele decide, eu vou sair daqui. E ele reúne toda a sua família. E ele diz, olha, nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui, pai? Sim. E vamos para onde? Ele diz, nós vamos para uma terra muito boa, uma terra chamada Canaã. É interessante porque a gente vê Canaã tendo o nome dessa região o tempo todo atrelado à história de Abraão. Mas muito antes dela se tornar a possessão e domínio de Abraão, ela, na verdade, já era a direção e a diretriz que seu pai Terá já havia dado para sua casa. Então ele disse, nós vamos para Canaã. Arrumam então todos eles todas as coisas e saem da terra do seu nascimento. Saem da terra das suas histórias, saem da terra das suas lembranças. E existem coisas na nossa vida que não adianta você se desfazer delas do lado de fora. Por isso que é bom sair e é bom caminhar, mas é só na caminhada que você vai conseguindo se desfazer daquele processo do lado de dentro. Traça ele um destino e uma trajetória. Vão todos agora rumo a Canaã. Só que o texto diz, e não é coincidência, que indo rumo a Canaã, ou seja, eles já sabiam aonde eles queriam chegar. Complete aí para mim, por favor. Eles já sabiam aonde eles queriam? Já sabiam aonde eles queriam? E o mais difícil dessa vida, gente, não é querer saber aonde vai chegar. É saber se a gente tem combustível para chegar lá. As pessoas acham que o mais difícil é vislumbrar o futuro. Não. O mais difícil é traçar uma rota que torne o futuro presente. Eu vou falar algo aqui que não é romântico, mas é bom que tenhamos um choque de realidade para que sonhos se concretizem. Camila, eu não me entendi desse jeito. É bom que tenhamos um choque de realidade para que sonhos se cumprem. O que eu quero lhe dizer é que não é difícil você saber aonde você quer chegar. 80% das pessoas que estão aqui, se tivéssemos com ela um diálogo, uma entrevista de 5 minutos e perguntássemos a ele ou a ela, meu irmão, qual é o seu sonho? Ele não teria dificuldade, talvez até vergonha, mas dificuldade de saber qual é o sonho dele, ele não teria. 80% das pessoas aqui têm um sonho, 80% das pessoas aqui têm um vislumbre do que desejam ter no futuro. Eu não estou falando sobre capacidade para ter. Quando você pergunta para uma criança o que ela quer de Natal, o que ela quer de presente, ela não sabe, por exemplo, quanto custa uma passagem para Disney. Ela só olha e diz, eu quero ir para Disney. Então nós estamos falando de um campo lúdico de sonhos. Quando você pergunta para alguém sobre um campo de possibilidades, ou você nunca se imaginou rico na vida? Rapaz, esse negócio de imaginação, isso é tão forte, que eu me lembro que lá em casa, quando a gente se imagina bilionário, a gente começa a brigar por um dinheiro que nem existe. A gente começa, não, porque eu ia ter isso, eu ia fazer aquilo, aí o outro se mete no sonho do outro, diz assim, mas tu é muito burro, tu não tinha que fazer isso, tu tinha que fazer aquilo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu digo, calma, gente.
o dinheiro não existe. Porque num campo aonde tudo é possível, aonde eu falo de sonho, aonde eu quero chegar, não é difícil colocar isso em palavras, não é difícil colocar isso em sentimentos, difícil é tornar essa trajetória uma realidade. Então é sobre essa perspectiva que eu preciso lhe dizer algo. Para a realização de um sonho, você precisa de muito mais do que um sonho. Falamos de sonhos e nos lembramos na hora, por exemplo, de José. Lembramos-nos dos seus irmãos rotulando ele, dizendo: eis lá, vem o sonhador mó. Porque ele teve 2 sonhos. Quantos sonhos? 2 sonhos apenas que ele contou ao seu pai e aos seus irmãos. Sonhos esses que ele não sonhou por vontade própria. Sonhos esses que eram vislumbres proféticos de onde Deus o colocaria. Agora veja, olhe todo o restante da vida de José, de Gênesis a 37 até Gênesis 45, depois que ele já está satisfeito e é governador sobre toda a terra do Egito, e você vai perceber que o que colocou José como governador, como superintendente de toda a terra do Egito, a nação mais globalizada e poderosa da época, não foi o sonho que ele apresentou no capítulo 37, mas foi toda a trajetória, desde que a caravana dos midianitas passou e comprou ele até a sua prisão e a sua chegada no governo. Então preste atenção, dizer aonde eu quero chegar não é difícil. Difícil é acreditar que existem caminhos que vão me fazer chegar lá. Olhe para quem está ao seu lado agora e diga para essa pessoa: existem caminhos. Não, está fraco, diga: existem caminhos. Eu não vim aqui te desanimar não, eu só vim dizer a forma correta de fazer. Existem caminhos de ser quem você deseja ser. Existem caminhos para chegar aonde você quer chegar. Existem possibilidades reais e tangíveis para você se tornar realizado, realizada na área que você deseja. Existe uma ponte que te liga ao teu presente e ao futuro que você deseja ter. Existe um meio que te faz chegar aonde você deseja chegar. É por isso que você não pode sobreviver só pelo desejo de chegar, mas você precisa ter força e ter ânimo. Para quê, Camila? Para chegar? Não, para aguentar a viagem. Porque é na viagem que o seu coração vai se revelar. É na viagem que você vai perceber que não era tão forte quanto imaginava. É na viagem que você vai conhecer pessoas que não estavam no plano. É na viagem que você vai ser traído, talvez vendido. É na viagem que o pneu estoura. É na viagem que o combustível acaba. É na viagem que imprevistos acontecem. Só que quando o sonho é real, o que acontece no caminho não te para. Oh, meu Deus do céu! Terá sai de casa tão animado, terá sai de casa tão feliz, terá sai de casa tão focado, leva a família inteira e ele traça uma rota. Completa aí, meu povo, ele traça uma. Só que na rota que ele traçou, na geografia que ele traçou, ele coloca no seu GPS uma parada num lugar que se chamava Harã. Qual era o nome do filho que morreu? Qual era o nome do lugar que ele parou? Harã. Pode deixar aqui, pode deixar. Harã. Não é coincidência. Na rota do lugar que você quer chegar, você vai encontrar com coisas que te lembram do que você quis fugir. Por que, Camila? Porque Deus ajuda a mudar a sua geografia, mas não faz mágica para você esquecer do seu trauma. Qual é a forma que Deus trata do meu trauma? Não é jogando no mar de esquecimento, é me dando condições de administrar a minha dor. Não significa que você não vai sentir mais, só significa que sentindo ou não sentindo, você vai continuar caminhando. Eu não vim contar uma mentira para você e nem me aproveitar de um ambiente profético onde a gente sabe que acontecem coisas sobrenaturais para dizer que Deus vai arrancar da tua mente o luto, para dizer que Deus vai tirar de você a memória das pessoas que você amou, para dizer que você jamais vai se lembrar quando foi traída pelo seu marido, para dizer que você jamais vai se esquecer da empresa que você tinha e que faliu. Eu não sei qual é a área da sua dor, eu não sei quem você sepultou, eu não sei qual é
é o tipo de tristeza que a sua alma foi marcada, mas está numa atmosfera espiritual, não traz de você desmemoriamento. E por que mesmo assim você entra nesse sobrenatural? Porque aqui, irmãos, tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, que eu não preciso esquecer para continuar. Eu só preciso aprender a administrar. O que é isso? Eu vou lembrar, mas vou chegar assim mesmo. Eu vou lembrar, mas não vou parar de caminhar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não vai habitar na memória da tua dor. Eu vou te arrancar de lá.